Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vocês estão me escutando bem? Eu também sim. Eu tô. Show. Beleza, então. Vamos começar. Galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria realmente dizer que é um prazer, novamente, começar mais um semestre com vocês. Mas a aula de hoje não vai ter nenhum conteúdo mesmo específico de física, não. A gente vai só bater um papo sobre 3 assuntos: notas do primeiro semestre. O segundo assunto, a gente vai fazer uma rápida retrospectiva de tudo que vimos até agora. E o terceiro assunto, eu vou mostrar para vocês, apresentar a vocês os conteúdos que nós veremos a partir de agora, no segundo semestre, terceiro e quarto bimestres. Beleza? De antemão, eu queria já avisar que quem não quiser aparecer, a aula está sendo gravada. Então, desativa aí a câmera, fica só me escutando. A qualquer momento vocês podem também estar pedindo a palavra, tá certo? Porque eu não tô de olho lá no chat. Tá? No chat eu vou olhar só no fim da aula para responder as perguntas que vocês porventura tenham, tá bom? Então quem chamar minha atenção aí, eu não vou ver lá no chat. Ativa o áudio e fala comigo, tá bom? Mas vamos lá. Deixa eu só me encaixar aqui. Pronto. Atingimos a incrível marca de 88 alunos. 87. Não, cara, agora não. Eu nunca consegui esse número. Galera, queria realmente agradecer a presença virtual de todos vocês. Olha aí. Sem contar comigo e com a minha apresentação, né? Somos em 86 pessoas. Sem contar comigo e com a minha apresentação. Eu queria agradecer aí o Adriel, Alex, Alice, Ana Kimberly, Antônia Tainara. Caraca, velho, é muita gente. Antônio Alceu, Antônio Samuel, Antônio Thiago, Átila, o Leandro, Bianca, Breno, o Bruno, Camila Kelly, Cauã Bruno, Edmara, Elane, Elton, Stephanie, Felipe, Francisca Aline, Francisca Ju, Francisca Mariana, Francisco Douglas, Francisco Vitor, Gabriel de Souza, Gabriel Vieira, Gabriele Alves, Gabriel Nunes, Gabriele Santiago, Grazi Girão, Gustavo Martins, Evelyn, Isabelle Ferreira, Isabelle Silva, Jamile. Olha aí, ó. Barulho do ambiente externo. Isso não teríamos na escola, né? Na escola teríamos um paredão tocando lá de fora. Jean Carlos, Jamile, Jennifer, José Heitor, Júlia Rayellen, Kaique, Caio Max, Caroline, Cauã, Queiroz Nepomuceno, Kailane, Laísa, Lara, Larice, a Larice Cavalcante, Larice Roberta, Letícia da Costa, Letícia Lima, Letícia Moura, Lídia, Lívia Maria, Lorena, Luiz Webster, Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Eduarda de Souza, Maria Eduarda Estevão, Maria Iolaine, Maria Isabel, Maria Vitória, Mariana Sanches, Matheus Bezerra, Mayra, Lara, Maísa, Paulo Sérgio, meu brother, Pedro Lucas, Pedro Rogério, Priscila Holanda, Raí Araripe, Renan, Rita Radija, Roger dos Santos, Sabrina Lima, Sâmia Batista, Sâmia Letícia, Sara Santos, Tainara,
Tainá Moreira, Thomason Vitória de Souza, Lourenço. Aliás, seja muito bem-vinda, Vitória. A novata do comércio, né? Seja muito bem-vinda à família JMF. A gente já pôde trocar uma ideia no privado, né? Mas eu nunca pude lhe desejar realmente boas-vindas assim perante a turma. Seja muito bem-vinda. Vitória Felinto, Vitória Gabriele e Wesley. Galera, vamos ao nosso quadro. Quem quiser interagir comigo a partir de agora, pede a palavra aí. Tá certo, Doguinha? Aí eu te dou a voz. Mas vamos lá, temos 3 assuntos hoje. Notas do primeiro semestre. Como é que vai ficar a situação de notas de vocês? Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva, tá certo? Do que houve em assuntos passados. Recapitular os conteúdos estudados até agora. E eu vou apresentar para vocês o conteúdo curricular do segundo semestre, né? Terceiro bimestre, o que a gente vai estudar? No quarto bimestre, o que a gente vai estudar? Eu tive que fazer algumas modificações para que possamos ver tudo que é importante ser visto, para que vocês não tenham nenhum prejuízo quando enfrentarem as avaliações externas lá no terceirão. Simbora então. Primeiro assunto: notas do primeiro semestre. É sério que a gente tá com 91 pessoas? Rapaz, olha aí, fechamos 2 salas inteiras. Isso nunca aconteceu na história das aulas virtuais de física. Galera, olha só. No primeiro bimestre eu passei 2 atividades para vocês. Uma chamada avaliação teórica. É um arquivo com 7 questões. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Deixa eu abrir ela aqui só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? A primeira atividade que eu passei foi uma avaliação teórica. Nela tinha 7 questões. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. A primeira questão foi sobre notação científica e ordem de grandeza. A segunda questão e a terceira foi para descrever o MRU e o MRUV, movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. A quarta questão foi sobre o encontro, um táxi querendo encontrar um ônibus, quantos minutos leva. A quinta questão era para classificar o movimento, se é progressivo ou retrógrado, acelerado ou retardado, ou se era uniforme ou se estava em repouso. A sexta questão era para julgar as afirmativas, verdadeiras ou falsas. Também são 2 automóveis, um com velocidade constante e o outro aumentando de velocidade. Um vai pegar o outro aí, né? Encontrar o outro. Era VOF. E a sétima questão, as questões da gota de chuva caindo aí de uma certa altura sem a resistência do ar. Essa atividade... Douglas. Susto, véi. Opa, boa tarde. Fala, Caio. É o Caio, né? Reconheci a voz. É, sim. Fala, Caio. Ei, mano, tu mandou isso lá no comecinho, a gente ainda tava nas salas, né? Participando presencialmente. Exatamente. Se eu não me engano, Caio, eu distribuí isso aí. E mandou a gente fazer em casa. Exatamente. Só que aí... Pra quando a gente voltasse os 15 dias, pudesse dar pro senhor. Pronto, exatamente. Para eu corrigir e tal. A esperança era o quê? Era voltar dentro de 15 dias. Né? Infelizmente, aí, cara, diz. Tipo,
Pode dizer. Dentro desses 15 dias, eu fiz, né? Só que eu não cheguei a enviar para o senhor. Entendi. Nem essa avaliação, nem as outras 2 atividades. Ou foram 3, que não passou. Né? Foram 2 no primeiro bimestre e 1 no segundo. Realmente, em física, nós só temos 3 atividades passadas, né? Mas olha só, deixa eu concluir aqui a apresentação, que eu digo o que é que vocês devem fazer ainda. Eu tô aceitando ainda, tá certo? Beleza, então. Mas aí eu vou dizer como é que vocês podem me entregar. Tranquilo? Então essa foi a primeira atividade, pessoal. Avaliação teórica. Tem 7 questões nela, cada uma valendo 1 ponto. Então ela vale no máximo 7. No mínimo 0, no máximo 7. Como o Caio falou, eu entreguei para vocês, ainda quando estávamos em aulas presenciais, tão saudosas aulas presenciais, não vejo a hora de voltar. Mas nós entramos em quarentena devido à pandemia causada pelo Covid-19. E aí, os planos eram voltar em pouco tempo, porque ninguém sabia que era uma pandemia ainda, né? Mas era uma quarentena para ficar observando a evolução da doença. E aí a doença se agravou, se alastrou, e aí nós entramos realmente em distanciamento social e tudo aquilo mais que vocês já sabem. Não podemos voltar às aulas. Então eu postei essas mesmas atividades em 3 plataformas: no WhatsApp, no Aluno Online e no Google Sala de Aula, o Google Classroom, tá? Então elas estão lá. Agora é claro que você não vai lá procurar no WhatsApp, porque isso aí foi em março, final de março, né? Você pode até ter acesso mais facilmente lá no Google Sala de Aula e no Aluno Online. A segunda avaliação foi uma lista de questões do livro didático. Mas professor, não tem um livro. Mas aí vocês devem lembrar que eu digitalizei. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu digitalizei cada questão para aqueles que não puderam levar os livros para casa. Essa lista aqui. Ela tem 15 questões. Né? 15 questões e vale só 3 pontos, tá? É uma atividade que vale 3 pontos para fechar os 10, né? A parcial teórica vale 7 e essa lista de questões vale 3. Então são 15 questões que ao todo valem 3 pontos. Beleza? Até agora tranquilo? São questões sobre MRU, MRUV, tudo que a gente estudou no primeiro bimestre. Isso dá 10, né? 7 com 3, 10. Galera, até então era considerado parcial isso aí, porque a orientação que a coordenação nos deu foi a seguinte: professores, continuem fazendo as parciais de vocês à distância mesmo, usando as plataformas. E aí, quando nós voltarmos, nós aplicamos a global, a semana de avaliações globais. A esperança era voltar ainda antes das férias, né? Por volta de junho. Só que, mais uma vez, a doença se alastrou, né? E nós não pudemos retornar. Aí entrou o segundo bimestre. Professor? E eu passei para você. Oi, quem tá falando? Oi, professor? Com quem eu tô falando? Uma pergunta. Tem gente perguntando quais são para copiar, quais são suas respostas. Tem alguma que tem que copiar tudo com resposta e enunciado? Show. Quem falou comigo? A Lívia. Lívia. Galera, todas essas atividades que eu passei para vocês não são para copiar, enunciado. Quando eu digo só respostas, não é para você ir lá e colocar só o resultado, não, tá? Quando eu digo só respostas, que tem muita gente cometendo esse erro realmente. Obrigado por perguntar aí, Lívia.
Quando eu digo só respostas, quer dizer que não precisa copiar o enunciado, tá? Basta você realmente responder. São só as respostas, mas os cálculos fazem parte das respostas, os cálculos de vocês, né? Porque o livro de vocês tem respostas lá atrás, então seria muito fácil. Convenhamos que eu não seria um bom professor, não teria compromisso, né, com a educação, se eu quisesse só realmente as respostas de vocês. Era só pegar lá atrás do livro, copiar as respostas, né? Isso não traz aprendizado. Então, tentem copiar as respostas, mas qual o cálculo que fez vocês chegarem naquela resposta? Tranquilo? Claro que quando a questão é de VOF ou algum outro tipo de questão que não envolve cálculo, aí realmente é só o item correto, né? É só a resposta. Então, cuidado. É só respostas, mas os cálculos fazem parte das respostas. Os cálculos estão incluídos na resposta, tá bom? Não precisa copiar enunciado. No segundo bimestre, a única atividade que eu passei foi uma lista de questões, porque eu até planejava passar uma parcial teórica, né, uma avaliação teórica. Mas aí a gincana web cultural nos interrompeu nas 2 últimas semanas de junho. E aí ficou só essa lista mesmo como atividade. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Ela tem 15 questões, das quais 5 foram canceladas. Então, na verdade, vocês só têm 10 questões, cada uma valendo um ponto. Então, vale de 0 a 10. Deixa eu abrir ela aqui para mostrar a vocês. Tudo isso aí, pessoal, já foi explicado lá nas plataformas, tá? Tem nas instruções, no Google Sala de Aula, no Aluno Online e no WhatsApp. Mas não custa nada eu repetir, porque realmente faz muito tempo, né? Então, é essa daqui, ó. Essa é a única atividade que temos no segundo bimestre. Essa lista com 15 questões do livro didático de vocês. Professor? Oi, pode falar. Perdão, atrapalhar de novo? Não, atrapalha não. Não atrapalha não. No total mesmo é aquela primeira prova que o senhor passou de valendo de 0 a 7, a outra atividade que foi de 0 a 3 e a única no segundo bimestre que foi de 0 a 10. É isso aí, só tem essas 3 atividades. Ah, beleza, porque eu fiquei com o coração na mão aqui procurando a terceira, que o senhor falou que foram 3 atividades. Eu, como assim? Eu perdi uma. E aliás, se tivesse perdido, era justificável, né, macho? A enxurrada de atividades que vocês tiveram, qualquer um se perderia. Mano? Com licença. Pois desculpa, não. Eu tava fazendo uma coisa aqui. Tem 3 atividades? Tem 3 atividades? Não. É só 2 mesmo. Eu vou explicar de novo, tá bom? Eu tive essa reação. Não precisa entrar em desespero. Galera, me escutem, olha só. Deixa eu só concluir aqui. Essa segunda lista de atividades, que é assim. Tá aqui, ó. Na primeiro bimestre, quais foram as atividades que eu passei? Só 2. Uma avaliação teórica, que são 7 questões, e uma lista de questões do livro de vocês, que tem 15 questões. A avaliação teórica valia de 0 a 7 e a lista de questões vale de 0 a 3, para fechar o 10 do primeiro bimestre. No segundo bimestre, eu só passei uma atividade. Eu tinha a intenção de passar mais uma, mas fomos interrompidos, como eu havia falado. Fomos interrompidos pelo quê? Quem tá me escutando aí? Web cultural. É, isso aí. A mostra web cultural nos interrompeu nas 2 últimas semanas de junho. Então eu não passei mais atividades no segundo bimestre. Eu não passei mais atividade nenhuma. Só essa lista de questões. Que tem 15 questões do livro de vocês. E eu cancelei a questão 24, porque ela fala de força de resistência do ar. Não deu tempo da gente ver. E cancelei a questão 6 da 125,
questão 10 da 125, a questão 11 da 125 e a questão 9 da 141. Ou seja, ao todo eu cancelei 5 questões das 15. Tá aqui, ó. É um arquivo com 15 questões, das quais 5 foram canceladas. Então vocês só tem 10 questões nessa lista para fazer, valendo de 0 a 10. Tá bom? Como nós não voltamos, nós tínhamos planos de voltar em agosto. E ainda daria tempo de fazer as globais, né? Seria uma global de revisão, né? Mas como nós não voltamos em agosto, como a Covid complicou, aliás, eu queria até ver aqui, tem um site muito legal para a gente ver e ficar se atualizando sem se desesperar com as notícias, né? A gente fica procurando notícias de como está a evolução dessa praga aí, e aí a gente acaba ficando muito ansioso. Mas tem um site aqui que é bem... tá aqui, ó, Covid Visualizer, pra gente visualizar em tempo real como que tá o andamento dessa pandemia. Que tá se espalhando. A nossa esperança era voltar das férias já com aulas presenciais. Mas infelizmente foi mais agravamento ainda, né? Deixa eu ver como é que tá aqui no Brasil. No Brasil, nós temos mais de 103 mil mortes. Nós somos o segundo país, segundo mundialmente, maior número de mortes. Mas olha o que dá esperança. Olha o número de pessoas curadas, ó. Mais de 2 milhões de pessoas foram curadas, né? O organismo reagiu, foram curadas e está se desenvolvendo vacinas. E ainda temos mais de 776 mil casos ativos da doença no Brasil. Então ainda está passando. Por isso nós não voltamos em agosto. E aí, como é que fica a nota de vocês? A nota de vocês é simplesmente essa daí, tá bom? O que eu ia usar como parcial, na verdade, vai formar a nota de vocês no primeiro e no segundo bimestre. Então, quem não me entregou ainda, tenta fazer, tá certo? Tenta buscar esse arquivo lá no Google Sala de Aula. Porque é fácil de ver, pessoal, não é difícil não. Quando você abre... Oi, pois não? Eu fiz todas as atividades, essas 3. Só que eu só entreguei do segundo bimestre. As 2 do primeiro bimestre eu ainda não entreguei. Quem tá falando comigo? Eu posso mandar lá, é o Átila. Átila. Cara, pode sim, né? É isso que eu ia mostrar agora. Não é difícil de você encontrar o arquivo porque tá na categoria de física, né? Para aqueles que já... Eu acho... Diga, pode dizer. Eu achei os 2 arquivos. Eu já achei os 2 arquivos, aí eu já envio. Não, sem problema, sem pressa, tá? Eu vou estar aceitando ainda. Eu compreendo que é um mundo totalmente novo que vocês estão se acostumando. E aí, cara? Ei, professor. É o Leandro, senhor tem uma lista de quantos eu já entregaram as atividades? É o Leandro, né? O senhor já tem uma lista com o total de pessoas... o senhor já tem uma lista com o total de pessoas que já entregaram atividade, já? Leandro, essa lista eu estou atualizando dia após dia, à medida que eu vou corrigindo as atividades que não param de chegar, né? E convenhamos que está muito mais difícil de corrigir as atividades, porque antes eu pegava só o caderno, ó, ia corrigindo a atividade, pegava o caderno e ia corrigindo. Agora eu tenho que baixar o arquivo que vocês me enviam, arquivo por arquivo, dar o zoom e olhar se a questão está certa. Então está muito mais trabalhoso, está muito mais demorado. Então tem uma lista sim de pessoas que já me entregaram as atividades, mas eu ainda estou atualizando dia após dia, tá certo?
Então, galera, mais alguma dúvida sobre notas? As notas de vocês são essas 3 aí. Doguinha, Oi. eu queria perguntar se o senhor vai acrescentar alguma nota da amostra em relação às nossas notas do primeiro e segundo bimestre. Quem tá falando é a Alice, né? Sim. Alice Vô, a gente recebeu segunda-feira, a gente recebeu da coordenação uma lista com nomes de alunos que participaram da mostra cultural e tiveram alguma pontuação para a gente poder botar na média. Então vai ser atualizada ainda, tá certo? Não tenho pressa porque tá muito demorado de corrigir as atividades, mas eu tô vencendo, pouquinho por pouquinho eu tô vencendo. Então tentem ter paciência de esperar que vai dar certo. Que mostra, que mostra cultural foi essa, Caio? Macho, foi uma mostra cultural de arte e cultura, né? Que rolou pelas redes sociais. Aquele esquema de você fazer curtidas, uma foto, alguém. fotografia, essas coisas. Lembra? Macho, né? Eu vacilei. E isso daí, botar foto com o meu cachorro. Chulinho, mano, parece eu. Aí tu acha que ia ganhar a foto do teu cachorro, é? Mas uma atividade eu ia ganhar, né? A Vitória tá perguntando. Vou interromper agora, mas olha o número de gente que tem na live. Minha nossa, 104. Que a minha câmera tá no meio. Peraí, tem uma pergunta aqui, Douglas. Uma pergunta, você sabe me informar se todos os profs irão dar a nota da mostra cultural também? Pois é, essa lista é para todo mundo, todos os professores. Só que é uma lista de quem ganhou ponto. Não é todo mundo que ganhou ponto. Não é todo mundo que participou que ganhou ponto, né? Tem várias categorias, várias pessoas venceram nessas categorias. E aí é essas pessoas que estão na lista pra gente pontuar. Tranquilo, Vitória? Oi, alguém ia falar, pode falar. Eu. Sim, só a última pergunta sobre a questão das atividades. Pode dizer. Pode ser uma cópia enviada, tipo, eu fiz no caderno, todos. Posso bater uma foto do caderno e enviar? Isso, mas eu prefiro... Eu prefiro que me envie lá pelo Google Sala de Aula ou então pelo aluno online, porque fica salvo na nuvem. Mas pode ser a foto, né, do caderno? Pode sim. A maioria tá fazendo isso, tá batendo a foto do caderno, upando o arquivo, né, para que eu possa fazer o download. Então vai lá, tenta carregar o arquivo que dá certo. Beleza, galera? Então, quem não fez, tentem fazer, que eu ainda estou aceitando. Ok? Vamos prosseguir. Próximo tópico. Recapitulando os assuntos que nós vimos no primeiro bimestre, na semana 2 dos estudos domiciliares. Nós apenas resolvemos a lista de questões. Nós começamos a resolver a lista de questões. Eu até salvei aqui o quadro. Essa aula aconteceu no dia 1º de abril, olha só. E a gente pôde resolver os itens A e B da primeira questão da lista do primeiro bimestre, que fala de ordem de grandeza, notação científica. E a questão 7, da parcial teórica, né? Aquela da gotinha de chuva caindo. Essa foi a semana 2. Na semana 3, nós continuamos a resolver essa lista. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso quadro virtual. Tá aí o quadro, ó. Essa aula aconteceu no dia 8 de abril.
nós resolvemos a questão 3 da página 33. Questão 17 da página 38. Resolvemos juntos na videoaula. Tá tudo lá no Google Sala de Aula para vocês. Tá tudo lá. Se vocês forem dar uma olhada na semana 2, na semana 3, tem esse quadro para vocês baixarem. Então tá muito fácil. De quem não fazer, dá o gás aí, tá certo? E esse arquivo aqui que eu tô mostrando para vocês, essa apresentação de slide, tem os links de cada aula no YouTube. Então eu vou salvar e enviar lá no grupo das nossas salas, de cada sala. É só você vir aqui e clicar, ó, que você vai ser direcionado lá para a aula, para a videoaula que foi gravada. Aí, ó. Tá aí, ó. Essa daí foi a aula da semana 2, ó. Tá lá no YouTube. Então tem cada linkzinho, tá lá, já para facilitar que vocês deem uma revisada. Na semana 4, nós continuamos conteúdo. Aí quem lembra, a gente estudou movimento circular. Esse foi o nosso quadro. Essa aula ocorreu no dia 15 de abril. Nós estudamos os conceitos iniciais do movimento circular. O que é frequência, o que é período. As grandezas angulares e lineares, né? Velocidade angular, velocidade linear. E resolvemos algumas questões também nessa aula. Questão exemplo aí. Essa foi a semana 4. Tá aqui o link, ó. Tá? Eu vou salvar esse arquivo em PDF para que vocês possam lá clicar no link e ser direcionados para a aula. Na semana 5, continuamos em movimento circular. Só que agora foi falando de como transmitir esse movimento circular. Como, por exemplo, ele está presente dentro de engrenagens, nas correias de uma bicicleta. Como transmitir o movimento circular. Resolvemos uma questão do Enem, duas questões do Enem, na verdade, ó, sobre movimento circular e transmissão de movimento circular, né? Essa questão aqui foi até sobre as marchas da bicicleta. Quem estava comigo na aula deve lembrar. E aí passamos para o segundo bimestre. No segundo bimestre, na semana 7 de estudos domiciliares, que aconteceu no dia 6 de maio, nós passamos para um outro assunto. O assunto estudado foi dinâmica, leis de Newton, né? Tá aqui o quadro dessa aula. A gente viu o que era dinâmica. 3 foram os pensadores que mais contribuíram para isso: Aristóteles, Galileu e Newton, o famoso Isaac Newton. As leis de Newton nós começamos a ver, né? Vimos o que é força, vimos a primeira lei de Newton, a lei da inércia, e vimos também a segunda lei de Newton. Acho que essa segunda lei de Newton foi na outra aula, eu acho. Segunda e terceira lei de Newton. Na semana 8 de estudos domiciliares, nós continuamos a ver as leis de Newton. Deixa eu abrir o quadro aqui dessa aula, só para a gente dar uma revisada. A gente está no segundo ponto da nossa aula de hoje, tá? A gente está dando uma recapitulada do que foi estudado na aula que aconteceu no dia 13 de maio.
Nesse quadro a gente usou alguns vídeos do YouTube, ó, tá aqui todos os links aqui embaixo. O link da aula daquele dia, né? Ó. Aí nós estudamos a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Vimos aonde ela está presente no nosso dia a dia, ó, vários exemplos. Até acabar a aula com força-peso. A gente começou a ver as forças. A semana 10 de estudos domiciliares, que foi no dia 27 de maio, a gente pôde resolver algumas questões da lista que eu já havia passado, né, do segundo bimestre, a lista de questões. A pedido de vocês também, quem esteve presente na aula deve lembrar, a gente resolveu a questão 4 da lista, ó, que fala de uma sonda espacial. A questão 6 da lista, que fala sobre o recuo de uma arma quando você atira, né? Que velocidade a bala sai. Tá tudo resolvido lá nessa aula do dia 27 de maio. É só você clicar aqui no link do YouTube, ó, você vai ser direcionado para lá. Então quem não fez, de novo, aproveita a oportunidade para fazer as questões. Na semana 11 de estudos domiciliares, a gente começou a ver as forças. Aí nós vimos força-peso. Olha o quadro da aula. Nós fizemos uma questão de revisão. E aí passamos a estudar as forças, né? Vimos que as forças são representadas por setinhas, que são chamadas de vetores, que tem módulo, direção e sentido. E vimos a força-peso. Peso é igual a massa vezes gravidade, né? Nós estudamos também a força-peso. Resolvemos uma questão da lista, ó. Questão 20 da página 107, da lista do segundo bimestre. E aí paramos. Nós fomos para a última semana que teve aula. Semana 12 de estudos domiciliares, que aconteceu no dia 10 de junho. Aí nós vimos a força normal, a força de tensão ou de tração e a força elástica. Nós vimos mais 3 forças. Aqui o quadro dessa aula, que aconteceu no dia 10 de junho. Nós vimos um vídeo do YouTube, que está aqui embaixo o link, ó. Aí nós estudamos o que é a força normal, o que é a força de tensão ou de tração, é a força que estica um fio, ó, como na imagem aí de um carro puxando o outro. Resolvemos uma questão, exemplo, e terminamos essa aula vendo força elástica. Força elástica é igual a K vezes ΔX. A famosa lei de Hooke, Robert Hooke. E resolvemos uma questão da lista, página 107, questão 25. Foi resolvida também nessa aula. Então, todo esse material está disponibilizado para vocês lá no Google Sala de Aula. O íconezinho de material é diferente do ícone de atividade. Deixa eu mostrar para vocês. Se eu abrir o Classroom aqui, não é difícil de você localizar isso, seja no celular, seja no computador, porque tá na categoria de física. Aí é só você procurar. Não foram muitas coisas que foram postadas. Deixa eu mudar o perfil aqui, que eu tô com a minha conta pessoal, conta institucional.
Aí vai abrir 10 salas. Para vocês abrir só uma, lógico. Mas para mim abrir 10 porque eu tô nas 10, né? Então olha só, você clica lá na sua sala. Vai aqui onde está atividades, ó. No seu celular também tem essa categoria, atividades. E aí procura a de física. A parte de física. Tá tudo categorizado. Aí tá aqui a de física. Olha só a diferença dos ícones, ó. Deixa eu achar um ícone de atividade. Tá aqui. Ó, o ícone de material de aula. Ele é tipo uma pastazinha. E o ícone de atividade, ó, é tipo uma prancheta. Então só tem 3 atividades. Doguinha, Uou! Doguinha, tu também vai dar aula de bioquímica pra nós agora, ou eu confundi de matéria ali no mural? Tu viu isso aonde? Bioquímica. Tava lá no muralzinho lá das aulas do primeiro, não sei se foi tu que postou. Não, deve ter sido o Maílson, não foi não? Sério, só sei que eu vi lá junto com o teu nome, eu só sei que eu confundi tudo lá. Ah. Doguinha pra fazer? Pois é, ó, se vocês forem aqui no mural, quem é que tá falando comigo? É o Renan. Renan, se tu for realmente olhar pro mural, olha só o que tem aqui no mural. Mas no meu não aparece o nome do professor que postou, não. Não aparece o nome do professor? Não. Só diz lá que tá lá a atividade mesmo. Que estranho. Porque, ó, É porque foi muito perto um do outro. É, exatamente. Como hoje é o dia da ciência e natureza, postou o Maílson, postou eu, a Jéssica. O Ronald postou. Olha aí. É isso que me confunde muito, sabe? Porque, tipo assim, quando posta no mural, aí tem muita atividade que eu deixo passar assim em branco. Porque Entendi. eu tenho costume de ir logo lá pro filtro, sabe? Da matéria. Isso. Não, mas o que tá aqui no mural, ele também tá lá no filtro, entendeu? Só que tá na categoria. É ruim de olhar aqui no mural. Pois é. Então o que eu tô aconselhando? Vão lá na categoria. Desculpa, viu? Nada, que isso? Não precisa pedir desculpa não. Vão lá na categoria de atividades. Tá bom? E aí vão lá em física e procurem lá. Não é fácil, ou não é difícil, né? De encontrar. Só se você estiver olhando pro mural. Aí é bem difícil de achar. E é isso. Isso foi o que nós vimos no primeiro e no segundo bimestres. O que nós veremos agora, no segundo semestre, nós veremos 7 assuntos no terceiro bimestre. Esse que a gente está iniciando agora. O primeiro assunto é estática dos sólidos. O que a gente vai estudar aqui? A gente está vindo de um assunto que são as leis de Newton e as forças. Se eu não estou enganado, galera, faltou eu ensinar para vocês 2 forças, que foi a força de atrito entre 2 superfícies e a força de atrito com o ar. Essas 2 forças. Na nossa próxima aula, na próxima semana, eu vou concluir esse assunto aí com vocês. E aí, de posse desse conteúdo, já conhecendo as leis de Newton e já conhecendo as forças, a maioria das forças, a gente vai aplicar esse conceito, esse conhecimento, né? Nas situações onde os corpos estão parados, em equilíbrio. Por exemplo, uma garrafa em cima de uma mesa. Quais são as forças que estão agindo nela? A força peso puxando para baixo. Como ela está sobre uma superfície, a superfície empurra ela para cima. É a força normal, né? Se eu tentar empurrar ela, tem a força da minha mão, mas tem a força de atrito contrária. Enfim, a gente vai começar a aplicar as forças, tentando explicar por que os corpos estão estáticos. Por isso o nome, estática dos sólidos, né? A gente vai estudar o equilíbrio das coisas. Aí depois a gente passa para um assunto que eu gosto particularmente, que eu sou fã desse assunto chamado gravitação.
onde a gente estuda o movimento dos corpos celestes. A gente vai ver que tem algumas leis que governam o movimento dos corpos que estão no céu. Aí depois passamos para o assunto de energia, que é um assunto que cai bastante no Enem, cai com força no Enem, né? Cai com muita recorrência, muita frequência. Energia cinética, energia potencial e conservação da energia mecânica. Energia mecânica e sua conservação. Essas 3 energias caem bastante em exames externos das universidades por aí afora, das escolas militares, Enem, US, seja qual for a universidade. Esse assunto cai bastante. E aí nós terminamos o terceiro bimestre, iremos terminar, se Deus permitir, de modo presencial, né? Tomara que nós já possamos voltar aí em setembro. Final do terceiro bimestre, trabalho e potência e quantidade de movimento e a sua conservação. Então todos esses assuntos nós vamos estudar no terceiro bimestre. Começando agora remotamente, através dessas aulas virtuais, e se Deus assim permitir, que essa doença passe logo, que saia logo a vacina, que a gente possa voltar às aulas presenciais. Passamos por quarto bimestre, fim do ano já. Quarto bimestre, nós vamos estudar 6 assuntos. O primeiro, estática dos fluidos, agora não é mais dos sólidos. Agora é como que os líquidos e os gases conseguem ficar em equilíbrio dentro de um ambiente, né? Dentro de um cano, de uma tubulação, de uma caixa d'água. A gente vai estudar conceitos como o que é a densidade de um corpo, se o corpo boia ou afunda, conceitos de pressão, né? Uma força aplicada numa região. A gente vai estudar pressão atmosférica, o que é a pressão da atmosfera sobre a gente, o que na química chamam muito de CNTP. Não sei se já ouviram em algumas questões. Condições normais de temperatura e pressão, CNTP. A gente vai estudar o que é pressão, a pressão da atmosfera sobre nós. Aí passamos para 3 teoremas, acabando o quarto bimestre e o final do primeiro ano. Teorema de Stevin, que vai nos dizer como que podemos calcular a pressão em uma certa profundidade. Se eu mergulhar muito fundo numa piscina, eu vou começar a sentir dores nos ouvidos, porque a pressão da água sobre mim está muito grande. A gente vai aprender a calcular essa pressão, a pressão numa certa profundidade, a pressão de uma coluna de líquido ou de gás que tem sobre você. Teorema de Stevin. O teorema de Pascal, ele vai falar sobre prensas hidráulicas, né? Elevadores hidráulicos, como é que funciona um sistema hidráulico, por exemplo, direção hidráulica, que é muito usada nos carros de hoje. Hoje a gente está passando numa transição de hidráulica para elétrica, na verdade, né? A tecnologia está avançando e nos possibilitou ter direções elétricas agora. Então a gente vai estudar aí os conceitos sobre hidráulica. Como que o simples apertar de um botão se consegue levantar o carro lá numa oficina. Aquele elevador de carros da oficina. Ele funciona de acordo com o teorema de Pascal. E o teorema de Arquimedes. E Arquimedes tem uma história muito interessante que quando eu estiver ensinando esse assunto para vocês eu vou contar. Mas é sobre empuxo. Empuxo, uma força chamada empuxo. É uma força que existe quando você mergulha dentro de um líquido ou de um gás, tá certo? Sempre existe empuxo, uma força que empurra para cima. Por que você se sente mais leve, por exemplo, quando você entra dentro da piscina? Você consegue levantar alguém que não conseguia levantar aqui fora da piscina, devido à força que existe empurrando para cima, a força de empuxo, descoberta por Arquimedes. Por isso leva o nome dele, Teorema de Arquimedes. Então é isso aí. O nosso segundo semestre vai ser nesse passo aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês.
E agora já são 2h27. 3 minutinhos. Mais algumas perguntas aí que vocês queiram que eu responda? Ou posso dar a aula por encerrada? Já é 2h27, passou rápido, né? E olha só, 98 pessoas. Nunca na história das minhas aulas virtuais isso aconteceu. Obrigado aí pelo prestígio de vocês, parabéns por terem ficado comigo. Batemos o recorde, foi 104 exatamente. Mas é isso, viu? Ó, morrendo de saudade aqui de vocês. Quem não me entregou as atividades ainda há tempo, ainda há esperança, tá certo? Quem já me entregou, paciência, pelo amor de Deus, porque tá muito difícil de corrigir. Por exemplo, quando eu baixo o arquivo, tem foto que tá de lado, de cabeça para baixo. Eu tenho que virar, dar o zoom, corrigir a questão. Então tá muito demorado. Mas tá dando certo, de pouquinho em pouquinho. Eu vou conseguindo vencer aí, tá? Mas é isso, galera. No mais, se cuidem, ó. Máscarazinha quando for sair, tá certo? Saiam mascarados. E todas as outras precauções que vocês estão cansados de saber, para que isso passe logo. Não vejo a hora desse inferno acabar, né? Beleza? Saudade das aulas do senhor, viu? Ora, eu não. Eu saudade de curtir dando aula. Era massa demais dar aula com vocês. A vocês, né? A gente estudava brincando. Só que eu mesmo pra fazer entender aqueles negócios de não sei o que, gravidade, armaria. Show! O meu objetivo é esse, é tornar a física mais fácil, né? Eu sei que existe um paradigma que vem aí de ensino fundamental, dizendo que a física é o bicho papão, física, matemática, mas não é, né? O jeito que você aprende influencia muito, tá? É claro que tem aquelas matérias que você mais gosta, óbvio, nem todo mundo é igual, mas eu tô aqui para facilitar a vida de vocês, para ajudar a quem quer entender, quem quer estudar, a conseguir, tá bom? É isso aí. Boa tarde para vocês. Eu dou a aula por encerrada. Vou até parar a gravação aqui.